A decadência das mulheres na Europa e no mundo tem dado o que falar. Mulheres rejeitando papéis tradicionais, rejeitando a ideia de ser mãe, de ter uma família, para abraçar a igualdade a qualquer custo e a tal independência que é tão aclamada por muitas. Mas parece que isso está gerando muitos problemas, desde a sexualização de mulheres nas redes sociais, até problemas de saúde mental entre elas mesmas. Não está sendo fácil para elas e muitas até tentam equilibrar carreira, vida social e ativismo feminista. O que era para ser uma verdadeira revolução das mulheres empoderadas está se tornando um verdadeiro pesadelo, tanto para os homens que têm reclamado de vários problemas que esses movimentos trazem, tanto para as próprias mulheres que acabaram se frustrando, devido às expectativas muito altas de felicidade, sucesso e liberdade que plantaram na mente delas. Esse vídeo não tem a intenção de diminuir ou falar mal das mulheres, mas sim trazer uma análise, talvez uma crítica a um movimento atual que começou na Europa e tem se espalhado pelo mundo, trazendo muito mais consequências ruins do que benefícios para os dois lados. Então assiste esse vídeo até o final para entender o assunto antes de deixar o seu comentário aqui embaixo. Meu nome é Simon e esse daqui é o Aqui Eu Te Mostro. O mundo está mudando e a Europa tem visto isso como nunca antes. As mulheres têm tido cada vez mais espaço e presença em diversas áreas, e isso de fato é algo muito bom. Mais liberdade, mais voz, coisas que toda mulher sempre desejou. E parece que isso melhorou bastante com o avanço dos movimentos de mulheres, tanto na Europa quanto no mundo aí nos últimos anos. Mas existe um ponto que passou despercebido, e que tem sido muito prejudicial em tudo isso. Eu diria que é um tiro que saiu pela culatra. Algumas das consequências ruins que esses movimentos podem trazer para as próprias mulheres, para os homens e para a sociedade em geral. E a Europa tem sido o berço de tudo isso. A primeira consequência desses ideais é que muitas mulheres abandonam os valores tradicionais e até a vontade de ter uma família. O abandono de valores tradicionais por parte de muitas mulheres na Europa tem causado um impacto muito grande na sociedade e na forma como eles vivem por lá. Muitas mulheres estão deixando de lado os papéis tradicionais, como ser mãe ou até formar uma família, para focar em carreiras e buscar independência. Isso daqui é muito exaltado como um grande avanço, mas a gente precisa falar também das consequências negativas que isso tem trazido, não só para as próprias mulheres, mas para toda a sociedade da Europa. Em muitos países da Europa, o número de nascimentos tem caído bastante. Cada vez mais mulheres decidem não ter filhos. E muitas vezes isso é porque o custo de vida é muito alto, os empregos são bem estáveis e elas não têm muito apoio do governo para criar esses filhos. Esses motivos são sim importantes, mas eles não explicam tudo. Também existe uma questão cultural muito forte. A ideia de que ser uma mãe ou formar uma família é uma forma de opressão ou algo que atrapalha o sucesso pessoal tem se espalhado bastante. Com isso, muitas mulheres passaram a ver a maternidade como algo sem tanta importância, ou até mesmo como um peso na sua vida. Isso acaba enfraquecendo um dos pilares mais importantes da sociedade, a família. Quando a família perde força, não é só a vida dessas pessoas que sofrem, a comunidade como um todo também fica mais fraca. Crianças que crescem sem uma estrutura familiar firme têm mais dificuldades, tanto emocionais quanto sociais, o que pode criar uma geração de adultos ainda mais inseguros e desconectados da realidade. Deixar de lado os valores tradicionais também tem mudado a forma como as pessoas se conectam na sociedade. Eu vou te explicar. Antes, a família era onde você aprendia coisas importantes, como empatia, responsabilidade ou até mesmo respeito pelas tradições. Com cada vez menos pessoas valorizando esses papéis, muitos desses ensinamentos estão sendo perdidos. Isso tem criado uma sociedade mais individualista, uma sociedade onde todo mundo só pensa em si mesmo. Um outro problema é que essas mudanças têm causado uma quebra entre as gerações. Os jovens de hoje, que cresceram ouvindo que é mais importante ser livre e independente, muitas vezes não conseguem entender ou valorizar os esforços das gerações anteriores para manter uma família estável.
Essa falta de conexão prejudica muito a continuidade da cultura e pode enfraquecer a identidade das pessoas, tanto delas quanto das próprias comunidades. Buscar a independência financeira e pessoal é uma coisa muito importante, sem dúvida. Mas é importante se perguntar: isso tá vindo a que custo? Qual que é o custo de tudo isso para você? Muitas mulheres estão sobrecarregadas, tentando dar conta de carreiras exigentes, vida social e, em alguns casos, ainda participar de movimentos feministas. Essa pressão por ser bem-sucedida e realizada, alimentada por expectativas muito altas, tem levado a ainda mais casos de ansiedade e depressão entre as mulheres. Um outro ponto é que desconstruir essa ideia tradicional do que é ser mulher não necessariamente trouxe mais liberdade para as mulheres. Muitas vezes elas só trocaram um tipo de pressão por outro. Antes era esperado que as mulheres fossem boas mães e esposas, e agora esperam que elas sejam profissionais de sucesso, independentes e que dão conta de tudo sozinhas. E a verdade é que os dois lados são muito difíceis quando são impostos como uma única opção. A Europa está passando por grandes mudanças culturais, e é importante você olhar para os lados bons e ruins disso tudo. Mas se todo mundo abandonar os valores tradicionais sem pensar muito bem, pode ser que a sociedade fique mais desconectada, mais individualista e ainda mais frágil emocionalmente. O ideal seria que as mulheres tenham liberdade de escolher o que querem para suas vidas, seja serem mães, ter famílias, seguir uma carreira ou até mesmo combinar tudo isso. Mas essas escolhas precisam ser respeitadas e valorizadas, sem desconsiderar a importância da família na construção de uma sociedade forte. E não para por aí. O próximo ponto, ou a próxima consequência que eu quero falar aqui, é um pouco mais difícil de discutir no YouTube, mas eu tenho certeza que você já parou para pensar sobre isso. A cultura do empoderamento e a hipersexualização. Nos dias de hoje, não é difícil perceber como que as redes sociais estão cheias de conteúdo que promove a hipersexualização. Fotos provocantes, danças sensuais e uma constante busca por likes e validação tem se tornado bem comum. O mais intrigante é que muitas vezes são as próprias mulheres que impulsionam essa tendência. O que antes era visto como algo imposto pela sociedade, hoje é promovido sob o discurso de empoderamento. Mas será que isso é mesmo empoderamento ou só está diminuindo o valor da mulher? Se por um lado a hipersexualização é apresentada como uma forma de expressão pessoal e de liberdade e autonomia, por outro, ela pode trazer consequências muito preocupantes. A ideia de que uma mulher tem total liberdade para se vestir e se comportar como quiser é um passo importante para a igualdade. Mas quando essa liberdade é usada de maneira exagerada, isso pode acabar ainda reforçando alguns estereótipos antigos. Por exemplo, ao transformar o corpo feminino em um produto para likes e visualizações, muitas vezes se perde de vista o valor de outras qualidades que vão além da aparência. Isso também pode levar a uma pressão enorme para que as mulheres sejam sempre perfeitas, alimentando ainda mais as inseguranças e criando um ciclo de validação baseado só na imagem e na aparência física. A geração atual tem defendido muito a ideia de liberdade total, viver sem amarras, sem se importar com o que os outros pensam e sem assumir nenhuma responsabilidade. Isso é vendido como o ideal de felicidade. Mas o que muitas vezes não se fala é que essa liberdade pode ter um preço muito alto. Quando a sua vida gira em torno de likes, seguidores e uma busca constante por atenção, a conexão com o que realmente importa pode acabar se perdendo. Muitas mulheres que abraçam essa cultura acabam se sentindo vazias, mesmo estando no topo das redes sociais. A felicidade momentânea de ser admirada pela sua beleza ou sensualidade muitas vezes é substituída por um sentimento de insatisfação, de ansiedade ou até mesmo de solidão. E um ponto aqui é que a busca por uma vida totalmente livre acaba deixando de lado coisas muito importantes, como construir relações profundas ou assumir compromissos que trazem significado. Uma geração que quer viver apenas o presente, sem pensar nas consequências futuras, pode estar plantando simplesmente sementes de solidão e arrependimento.
Essa mentalidade também afeta a forma como as mulheres são vistas pela sociedade. Quando o foco está apenas na liberdade individual, existe menos espaço para discutir sobre empatia, colaboração ou até responsabilidade em si. A ideia de ser livre, entre aspas, quando é mal interpretada, pode se transformar em uma visão muito egoísta e desconectada do mundo. Promover essa hipersexualização como algo positivo pode acabar prejudicando não só as mulheres que escolhem esse caminho, mas também a forma como elas são vistas pelas pessoas. Em vez de reforçar o valor da mulher como um todo, isso pode limitar a identidade dela apenas a um aspecto, o corpo. E a longo prazo, isso também afeta a próxima geração. Meninas mais jovens crescem vendo que o caminho para o sucesso é ser bonita, é ser sensual, é ser popular nas redes sociais. E elas podem acabar acreditando que essas são as únicas coisas que importam, deixando de lado outras áreas importantes como a educação, a criatividade ou até mesmo os valores pessoais. E veja bem, não tem nada de errado em querer se sentir bonita ou usar suas redes sociais para se expressar. O problema está em reduzir a identidade da mulher apenas a isso. O verdadeiro empoderamento não é só essa liberdade de vestir o que quer e se expressar da forma que quiser, mas também é valorizar outras qualidades, como a inteligência, a criatividade, a empatia. E nos tempos modernos, um discurso tem ganhado cada vez mais força: priorizar o sucesso pessoal acima de tudo. Isso pode parecer algo positivo à primeira vista, afinal, quem que não quer ser bem-sucedido e independente? Mas o que acontece quando essa busca constante pelo próprio sucesso começa a prejudicar os seus relacionamentos, a sua família ou até mesmo a sua própria felicidade? A verdade é que esse individualismo extremado tem criado uma geração cada vez mais isolada e triste. A ideia de ser autossuficiente é vendida como se fosse o auge do sucesso. Você não precisa de mais ninguém, você é capaz de tudo sozinho. Mas essa mentalidade está levando muita gente a abrir mão de algo essencial: os vínculos. Em nome de uma vida independente, muitas pessoas têm se afastado de amigos, de parentes ou até mesmo de relações amorosas. E qual que é o resultado disso tudo? Uma única palavra: solidão. A falta de conexão humana é uma das maiores causas de problemas emocionais na sociedade atual. Sem laços fortes, as pessoas se sentem ainda mais vulneráveis, mesmo que tenham alcançado o tão desejado sucesso pessoal. Ninguém vive plenamente sozinho, por mais autossuficiente que ela tente ser. As conexões com outras pessoas são o que realmente trazem sentido para a vida. Quando tudo na vida gira em torno de metas individuais, das suas coisas, as relações acabam ficando em segundo plano. Um exemplo claro disso é a queda no número de casamentos e a dificuldade de formar famílias em muitos países da Europa. A ideia de construir algo em conjunto com outra pessoa parece muito menos atraente do que só buscar realizações profissionais ou até mesmo viajar pelo mundo sem compromisso. Mas o que está sendo deixado de lado é o fato de que esses relacionamentos são fontes importantes de estabilidade, de apoio emocional. Até mesmo as amizades estão sendo impactadas. Muitos relatam que se sentem solitários, mesmo tendo centenas de amigos nas redes sociais. E isso acontece porque os relacionamentos superficiais não conseguem substituir as conexões profundas que realmente importam. O individualismo exagerado também tem um impacto muito grande na forma como as pessoas veem a sociedade. O senso de comunidade, de estar junto com as pessoas e de colaboração tem diminuído, e muitas vezes a mentalidade é de cada um por si. Isso enfraquece os laços sociais e aumenta o sentimento de isolamento, especialmente em momentos de dificuldade. Ninguém quer se ajudar mais, porque as pessoas só querem fazer o que é seu. Sem uma rede de apoio, os desafios da vida ficam ainda mais difíceis de enfrentar. Essa desconexão também tem efeitos negativos em um nível cultural. Quando cada um só se preocupa com seus próprios interesses, tradições e valores que antes uniam as pessoas começam a desaparecer. E o que sobra? Uma sociedade
fragmentada, separada, onde as pessoas se sentem perdidas e desconectadas umas das outras. Outro problema desse individualismo que vem com esses movimentos é a ideia de que a felicidade vem apenas de conquistas pessoais. Essa mentalidade faz com que muita gente acredite que precisa ter sucesso na carreira, dinheiro e liberdade total para ser feliz. Mas estudos mostram que pessoas com relações significativas são geralmente muito mais felizes do que aqueles que vivem isolados, mesmo que sejam ricas ou famosas. A pressão para ser autossuficiente também pode levar ao esgotamento físico. Trabalhar sem parar, tentar dar conta de tudo sozinho e ignorar a necessidade de apoio emocional, de ajuda das outras pessoas, só aumenta os casos de burnout, ansiedade e depressão. Em vez de encontrar felicidade, muitas dessas mulheres acabam se sentindo exaustas e vazias. A Europa tem presenciado tudo isso muito mais cedo do que a maioria dos lugares do mundo. A hipersexualização, o individualismo exagerado e o abandono dos valores tradicionais estão causando uma série de problemas profundos na sociedade. E muitas delas já são bem fáceis de enxergar. Esses fenômenos não são isolados. Eles estão interligados e têm contribuído para um problema cultural, para uma crise demográfica e social que é muito difícil de ignorar. A queda nas taxas de natalidade é um dos sinais mais claros de que algo está errado. Cada vez mais mulheres estão adiando ou desistindo de ter filhos, muitas vezes citando motivos financeiros, a busca por realizações pessoais ou simplesmente o desejo de liberdade individual. Em vez de promover a colaboração e respeito entre homens e mulheres, muitos desses movimentos acabam criando divisões ainda maiores. E isso não são casos isolados. São fatores que afetam todo mundo. A Europa já está sentindo isso, mas amanhã pode ser a sua cidade, sua comunidade, ou até mesmo a sua família. Enfim, comenta aí embaixo o que você pensa sobre isso. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Simon. Esse daqui é o que eu te mostro. E eu te espero nesse vídeo que está aparecendo aqui na sua tela.